Há um vetor de demanda no sentido do consumo, o consumidor compra o bem na loja, o dono da loja paga aos seus fornecedores, por sua vez paga aos seus fornecedores, e nós estamos percorrendo o caminho da demanda, de cima para baixo e da direita para a esquerda, é um vetor de demanda. Se existir coordenação na economia, quer dizer, nós temos os dois vetores, que eu repeti. Se nós temos coordenação na economia, os dois vetores eles não apenas devem ser paralelos, eles têm que coincidir. Há coordenação ao longo de toda a estrutura de capital, de todos os estágios da cadeia produtiva, no sentido de que oferta e demanda seriam iguais. E a ausência de coordenação é quando acontece, por exemplo, uma coisa desse tipo. Isso pode ser provocado por uma política de fixação da taxa de juros por parte dos bancos centrais muito baixa. E é o que eu vou tentar mostrar agora, a origem dos ciclos econômicos para finalizar. Qual a origem dos ciclos econômicos na concepção austríaca? Desde o Mises, no livro dele de 1912, Teoria da Moeda e do Crédito, até o Prices and Production, do Hayek, até os trabalhos mais recentes de Roger Garrison e de outros, né? Quando a taxa de juros é fixada pelo governo, pelo Estado, em um nível inferior àquele que seria o nível que equilibraria as preferências intertemporais com a demanda de bens de capital, o que vai acontecer? Esse é o chamado triângulo de Hayek, né? Você pode aproximar isso tudo aí por um triângulo. Mas vai acontecer, não sei se está muito claro ali, está aumentando o tempo de produção, porque a taxa de juros menor estimula os investimentos em setores mais de longo prazo. O valor presente dos investimentos de longo prazo em relação ao valor presente dos investimentos nos setores mais perto do consumo final aumenta mais, isso estica a base da estrutura de produção. Construção civil, claramente, é um setor que está situado ali à esquerda. Mas e aí, o que acontece? Mudou, né, a inclinação. Mudou a inclinação do vetor de oferta, com a queda da taxa de juros. Houve um estímulo às indústrias do lado esquerdo e do lado direito pode ter havido um estímulo ou um desestímulo. Isso vai depender de cada situação. Por isso que eu coloquei a linha laranja e a linha amarela. Isso aí só pode ser entendido dentro de uma perspectiva dos mercados como processos. Quer dizer, essa é a origem dos ciclos econômicos, que vai acontecer uma descoordenação porque a moeda injetada na economia, ela entra sob a forma de poupança forçada, isso quer dizer, poupança artificial. É dinheiro que entrou na economia que se fantasia de poupança, mas não é poupança. Então, no primeiro momento, todo mundo fica feliz, há uma expansão do lado esquerdo, a economia cresce, o PIB aumenta, todo mundo só olha para PIB, né? Mas depois se descobre que houve maus investimentos, e esses maus investimentos significam as damas de espadas, aquele joguinho do Windows, né? Que as instituições financeiras do mundo inteiro acabaram descobrindo nos seus balanços. Como se elimina isso? Vamos voltar aos anos 30. Se perguntasse ao Hayek como acabar com a Grande Depressão, por exemplo, o primeiro-ministro inglês ou o presidente dos Estados Unidos, ele ia dizer, não faz nada. Essa depressão foi provocada pelos seus antecessores nos anos 20, cruza os braços que isso vai acabar. Aí entrava o Keynes e aconselhava o presidente ou o primeiro-ministro, não, você tem que aumentar os gastos públicos, que é tudo que qualquer político de qualquer país, de qualquer partido quer ouvir. Isso explica a vitória, né, entre aspas, de Keynes no debate com o Hayek. Conclusões para finalizar. Primeira, a escola austríaca não estuda mercados em equilíbrio, não é tão importante você estudar equilíbrios de concorrência perfeita, de monopólio, enfim, as 4 formas de mercado. Não é o número de participantes que vai dizer se existe ou não existe competição nos mercados. Pode haver um mercado com 2 ou 3 participantes e existir competição entre eles. E pode haver um mercado com 80, 100 participantes em que não exista competição. Esse é um equívoco, porque muitas vezes nós somos criticados, nós que defendemos o livre mercado em geral,
Ah, vocês vivem num mundo imaginário de concorrência perfeita. A resposta que nós podemos dar aos austríacos é: vocês vivem num mundo imaginário de equilíbrio. Segunda, em razão de tudo que eu procurei descrever rapidamente, os mercados são processos, para os economistas austríacos, essencialmente dinâmicos, que costumam tender para o equilíbrio. Terceiro, o mercado, visto como processo, é uma ferramenta essencial, juntamente com outras, para entender a dinâmica dos ciclos econômicos e muitos outros fenômenos da economia. Quarta, qualquer interferência externa ou intervenção estatal nesse processo bagunça de vez com esse processo, coloca uma fumaceira que impede o processo de coordenação, que é ponto essencial em qualquer mercado. Quinta, o processo de descoberta fica comprometido e acaba afetando, mesmo que o Estado não tenha tido essa intenção, dezenas ou centenas de outros mercados em que o governo nem estava pensando em intervir diretamente. E, por fim, o processo de mercado, por si só, já é suficiente para rejeitar a possibilidade de cálculo econômico, né, nas economias planificadas. Era isso que eu tinha a dizer e volto a frisar, é uma alegria muito grande poder participar de um evento sobre a Escola Austríaca de Economia, neste país. Obrigado.